Flamengo faz a limpa e tem 9 saídas decretadas. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, já peço por gentileza para você se inscrever, beleza? É fundamental a sua inscrição, eu sou novo também por aqui e já agradeço de antemão a sua inscrição. Se você for inscrito, você vai poder concorrer a a uma camisa do Mengão, beleza? No final aí do vídeo eu vou deixar o vídeo do sorteio aí para vocês, justamente. São apenas 3 passos para você concorrer à camisa do Mengão. É simples, se inscrever no canal, comentar nesse vídeo específico do sorteio e concluir um forms ali justamente com seu arroba, seu nome e seu número telefônico, para caso você ganhe, eu consiga contactar você, beleza? O sorteio é dia 23 às 20 horas. Bora falar dessas 9 saídas aí e o que tá acontecendo no Flamengo? Aqui, ó, fim de contrato, já foram 3 por fim de contrato que eles saíram, né? O Matheus Cunha, que foi para o Cruzeiro, final de contrato, o Cleiton, que saiu para o exterior, e o Pablo que nem estava treinando, né? O Matheus Cunha era o segundo goleiro, o Cleiton ali estava na zaga titular reserva, né? No elenco principal, e o Pablo que estava totalmente escanteado, só treinava dentro do Flamengo e às vezes nem isso. Vamos ver aqui as vendas realizadas que o Flamengo fez antes de ver quem pode sair aqui, ó, e quem foi cedido e quem teve a rescisão concluída, beleza? Vamos ver aqui, ó, vendas realizadas. Então, ó, o Vitor Hugo foi para o Atlético Mineiro por 2,5 milhões de dólares e o Flamengo ainda ficou com 50%, beleza? Desses 2,5 milhões de dólares, 500 tem que dar para o Santos pela questão de vitrine. O Vitor Hugo estava no Santos, então essa vitrine foi 10% da venda para o Atlético Mineiro. O Vinha, né, que até causou uma confusão aí pela questão da lombalgia aí do Ayrton Lucas, né, no início do ano, porque o Vinha saiu. O Vinha gostava demais dele, acreditava muito no potencial dele. Eu nem venderia, eu até poderia emprestar durante um ano, mas com retorno para o Flamengo, porque o Alexandro não sei quando vai se aposentar, por mais quantos anos ele vai conseguir jogar em alto nível, né? O Alexandro já é uma pessoa mais velha, em final de carreira, beleza? E o Iago, né? O Iago não tá tendo muitas chances, ele só tinha contrato até o final de 2026, não estava no elenco principal e acabou, vai decretar ainda, né? Ainda não foi oficializado, mas vai ser vendido para um time dos Estados Unidos por 1,4 milhões de dólares, beleza? E o Juninho XXT, que foi vendido para o México por 5 milhões de euros. Agora aqui, quem foi esse cedido? Vamos descobrir? Cadê? Aqui, ó. Foi o Carlinhos. Carlinhos que foi para o Remo, né? Carlinhos estava emprestado, voltou ao Flamengo, mas nem voltou, foi diretamente cedido para o Remo. Ele está em último ano de contrato do Flamengo, foi diretamente jogar no Remo. Há muito tempo que ele não joga pelo Flamengo, empréstimo e agora cedido para acabar justamente o contrato com ele. E quem rescindiu esses dias aí foi justamente o Michael. O Michael que já chegou lá fazendo gol no Al-Hilal. E aqui eu acredito, eu entendo, né, que a diretoria errou com essa rescisão de contrato. Porque o Michael tinha contrato até 2028. 2028 era o final do contrato de Michael. Ele tinha mais 3 anos de contrato e rescindiu. Ah, ele tinha um salário muito alto? Sim, mas poderia ter negociado uma venda, né? Estavam especulando aí 3,5 milhões de euros, né? Já seriam aí 20 milhões de reais, 22 milhões de reais para encher os cofres justamente do Mengão e até às vezes conseguir uma reposição ali para alguma carência no elenco. Vamos ver quem chegou. Quem chegou, né? Vitão por 10,2 milhões de euros.
Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e o Andrew por 1,5 milhão de euros. Então aqui, ó, no total, só com chegada aqui, dá praticamente 54 milhões de euros. Com todas essas vendas aqui, lembrando que o Vinha, ele tem que completar 50% dos jogos no River Plate para conseguir justamente ser vendido automaticamente. Qual é esse valor, Flanalítico? Por 5 milhões de dólares, beleza? Então, no total dessa transferência, daria 5 milhões e meio de dólares, só que a gente só vai receber em 2027. E aí, fazendo uma continha aqui básica, 5 milhões e meio de dólares com 2,5 daria 8, 9,5, 14 milhões e meio de euros, né? 14 milhões milhões e meio de euros contra 54. Então vamos arredondar aí. O Flamengo gastou nessa janela 40 milhões de euros. O euro está em torno de... aqui eu fiz uma conta, na verdade, errada, né? Porque é dólares. Então bota aí mais 2 milhões de euros. Então bota aí o valor do Lucas Paquetá que o Flamengo gastou, né? Foi o Vitão como se tivesse saído de graça por conta dessas vendas. E também o Andrew. O Flamengo teve que desembolsar realmente os 42 milhões de euros. E quem ainda pode sair, Flanalítico? O Alan e o... Deu branco. O Alacian. Deu branco. O Alacian, que não saiu para Bragantino, ia ser uma ótima venda. O Flamengo ainda ia ter 30% dos direitos, ia ser vendido por 10 milhões de euros, encheu o cofre do Mengão, mas não foi possível. E o Alan, que foi comprado por 8 milhões de euros e está especulando aí que pode ser vendido por 3 milhões de euros. Mas quem será que vai comprar o Alan? Especula-se que o Corinthians tem interesse nele, mas de que maneira que o Corinthians vai comprar o Alan se ele está sem dinheiro, está cheio de dívidas? Como é que isso vai acontecer? Tinha que arranjar uma maneira de conseguir vender o Alan aí para um time de fora, um clube saudita, um clube turco, um clube da Rússia e conseguir pelo menos recuperar 40% do valor investido nele. Já seria uma boa. Mas aí quem ficou no elenco do Flamengo? Porque foram 9 saídas. 9 saídas? Isso, 9 saídas. 6 com 3. 9 saídas e 3 chegadas, né? Ainda tem esses dois que podem sair, completar 11 saídas para apenas 3 chegadas. Vai fazer falta pro elenco do Flamengo? É isso que a gente vai ver agora, visitando aqui o site do Flamengo e descobrindo se vai fazer falta ou não. Vamos ver aqui os goleiros. Deixa eu só mudar aqui de lado para vocês assistirem melhor. Beleza. Diogo Alves, Rossi e Andrew. Estamos bem aí. Um goleiro muito bom, Rossi. Andrew, alto nível, era titular no Gil Vicente lá em Portugal. E o goleirão da base, Diogo Alves. Zagueiros. Zagueiro aqui tá ótimo, hein? Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e Vitão. E o João Vitor, ele caso precise. Então aqui a zaga tá sensacional. Pelo lado direito, Varela, que deu a volta por cima. Todo mundo criticava o Varela. E Varela jogou muito em 2025. Emerson Royal, que chegou muito mal, chegou jogando nada, jogou bem contra o Vasco, depois decaiu de novo. Vamos esperar, vamos torcer, vamos esperar que ele evolua. É um jogador novo ainda, que tem muito a evoluir, muito a acrescentar. Ele lembra o Rodinei fisicamente, mas se você lembrar do Rodinei nessa idade, o Rodinei era péssimo defendendo e tinha algumas qualidades atacando, né? Depois ele foi evoluindo até se tornar o jogador que ele se tornou, sendo fundamental para o Flamengo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Alexandro. Ayrton Lucas, agora reserva, né? Já desde que o Alexandro chegou, ele decaiu muito o futebol dele. Espero que ele retorne a ter atuações de destaques, sendo muito positivo no ataque, dando muitas assistências, indo para cima dos caras, contribuindo e muito com o time do Flamengo. Aqui na volância, Everton Araújo se firmou, garoto da base, que era Eric Pulgar, o Alan, o Jorginho, mas aqui também vou acrescentar
o Saul e o De La Cruz. Estamos muito bem servidos se a gente não contar aqui com o Alan, se o Alan for vendido, né? Everton Araújo, Eric, Jorginho, De La Cruz e Saul. São 5, né? No total, 5 ali para volância. Então, tá tranquilo, tá tudo dominado. O De La Cruz vai dar muita qualidade se ele conseguir emplacar sem lesões o ano de 2026. No meio de campo aqui, Arrascaeta, Carrascal e Lucas Paquetá. No início do ano passado só tinha o Arrascaeta, que era uma deficiência do elenco do Flamengo, que foi justamente complementada no meio do ano passado e agora com o Lucas Paquetá. Então a gente agora tá muito bem servido, apesar que o Arrascaeta tá jogando mais como um segundo atacante do que como meia. Claro que ele desce para armar o time, mas ele jogou muito bem como um segundo atacante. E de atacante propriamente dito ali, Bruno Henrique, Pedro, Everton, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Wallace Ian e Samuel Lino. Aqui no ataque a gente está recheado, só que para mim tem uma carência, que é justamente um centroavante reserva à altura do Pedro. Por que eu digo isso? Porque o Bruno Henrique, ele não tem características de centroavante, ele se doa ao máximo, ele marca muito bem pressão, mas ele não consegue fazer nem parede nem pivô. O Wallace Ian, ele faz isso um pouco melhor do que o Bruno Henrique, mas tem outras características que até complementam melhor isso. Então, caso o Flamengo não contrate, eu manteria o Wallace Ian no elenco e deixaria o Bruno Henrique para jogar realmente na esquerda ou um segundo atacante ali no lugar do Arrascaeta no segundo tempo. Pela esquerda aqui, ó, Everton e o Samuel Lino. Para mim, aqui a gente está bem servido. Samuel Lino não jogou nos 100% dele em 2025, mas contribuiu demais. O Everton Cebolinha está crescendo, só que ele tem contrato só até o final desse ano. Então o Flamengo tem que ficar ligado para não perder ele, ainda mais se ele for o titular de 2026. E pelo lado direito, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Claro que eles vão disputar essa vaga aqui com Carrascal e Lucas Paquetá. Aí quem tiver melhor vai jogar. E aí, você acha que o Flamengo, mesmo com todas essas saídas aqui, ele tá bem na fita, ele não tá bem na fita? O que vocês acharam? Foram, no total, 9 saídas, podendo chegar a 11 saídas, dependendo até 12, se o Cebolinha fizer uma barra ali para querer sair. E apenas 3 chegadas. E aí, valeu a pena essas trocas? O Flamengo gastou 42 milhões de euros a mais do que ganhou nas vendas. Valeu a pena essa troca aí desses 9 jogadores, praticamente aí, por esses 3 jogadores? Deixa aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no sorteio. Não se esquece de se inscrever no sorteio. Apenas 3 passos: ser inscrito, comentar no vídeo aí que eu vou deixar aqui agora para vocês e responder o forms para caso você ganhe eu entrar em contato com você. Beleza? Se inscreve aí, por favor. Te agradeço demais e saudações rubro-negras.